Chegada da Infinix ao Brasil em parceria com a Positivo. Moto G200 tendo primeiros detalhes vazados. iPhone SE Plus com 5G em 2022. Xperia Pro AI com sensor de 1 polegada. E linha Redmi Note 11 anunciada. Chegou a hora de se inteirar dos últimos acontecimentos do mundo da tecnologia em mais uma edição do Plantão TC. Nesta semana, a Positivo surpreendeu o mercado ao anunciar uma grande parceria com a Transium Holdings. Não conhece? Calma! Provavelmente você conhece uma das muitas marcas do grupo, a Infinix, que vem chamando a atenção e crescendo bastante nos últimos meses por lançar celulares bacanas a preços baixos. E é justamente essa a pegada que a Positivo quer para o mercado brasileiro, sendo o Infinix Note 10 Pro o primeiro lançamento a chegar por aqui com sua câmera de 64 megapixels, tela enorme de 90 Hz, áudio estéreo e chipset gamer da MediaTek com 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento interno por R$ 1.700. O celular é só o primeiro da Infinix a chegar ao Brasil oficialmente e a Positivo promete um portfólio completo para 2022, com novos anúncios acontecendo já em janeiro. Outra marca que se mexeu no mercado brasileiro foi a Realme, que depois de quase um ano focando na venda online, resolveu apostar agora também em aumentar sua presença no varejo físico, firmando uma parceria com a Avan para vender seu catálogo nas mais de 160 lojas da varejista em todo o país. Segundo a Realme, esse é um passo estratégico na expansão de seus canais de venda, algo muito importante em um mercado como o brasileiro, onde ainda é vista uma presença forte das vendas em pontos físicos. Se isso vai ajudar a Realme a pegar o posto que era da LG no coração dos brasileiros, só o tempo dirá. A Motorola reformulou no início do ano sua linha Moto G, trazendo desde modelos bem básicos até outros que esbarram na categoria dos top de linha. E pelo visto não vai demorar para que o sucessor do Moto G100 seja apresentado, porque os primeiros detalhes mais concretos sobre o Moto G200 já começaram a aparecer. Segundo revelado, o novo top básico ou intermediário super avançado da Motorola, seja lá a categoria que você queira colocar, vai chegar já em novembro com chip Snapdragon 888 e tela de 144 Hz, além de câmera principal de 108 megapixels, ultra-wide de 13 megapixels com alto foco para fotos macro e sensor frontal de 16 megapixels. Não foram dados detalhes sobre o visual do aparelho ou o seu preço, mas é bem provável que o Brasil seja um dos primeiros mercados onde ele seja vendido. Então, devemos começar a ver mais rumores sobre esse dispositivo já nos próximos dias. E por falar em aparelho que não dá para saber se chama de intermediário ou top, o iPhone SE Plus, pelo visto, vai realmente sair do papel em 2022, buscando ser a opção mais barata da Apple com 5G para competir no mercado da faixa de $400. Apesar do nome, ele não terá tela maior que o iPhone SE lançado lá em 2020, sendo basicamente o mesmo corpo herdado do iPhone 8, com um hardware mais atualizado para dar suporte a redes de quinta geração, provavelmente usando o mesmo chip A15 Bionic lançado com a linha iPhone 13. Com isso, quem espera por um iPhone SE realmente novo pode ter que esperar até 2024, quando o até então chamado iPhone SE 3 vai chegar com um novo visual, tela maior e hardware ainda mais poderoso, tendo provavelmente como base o corpo do iPhone XR ou iPhone 11. Quem já anunciou novidades antes do final do ano foi a Qualcomm, que ampliou seu catálogo de processadores das linhas Snapdragon 400, 600 e 700. O mais poderoso é o Snapdragon 778G Plus, que nada mais é que uma versão ligeiramente mais potente do 778G apresentado no início do ano, oferecendo desempenho ainda mais próximo de soluções top de linha. Os intermediários de Snapdragon 695 5G e 684G possuem públicos diferentes, com o primeiro sendo uma tão esperada atualização para a linha que ficou meio de lado nos últimos anos, e o segundo sendo uma solução potente para quem ainda não está tão preocupado em oferecer 5G em seus produtos. Por fim, o Snapdragon 480 Plus 5G também é um update discreto em relação a outro modelo já lançado, buscando melhorar ainda mais a performance de celulares de entrada e ainda tornar o 5G mais popular. Empresas como Motorola, Xiaomi, HMD Global e Honor já confirmaram que trabalham para levar os novos chipsets aos seus produtos, com os primeiros lançamentos com eles esperados para acontecer entre o final de 2021 e início de 2022.
Outro lançamento da semana foi da Sony, que infelizmente deixou o Brasil há um tempo e por isso não deve trazer o aparelho ao nosso país de forma oficial. O Xperia Pro AI é um novo celular no portfólio da marca que não chega para substituir o Xperia Pro lançado no ano passado, nem o Xperia 1 Mark III lançado no início do ano. Com foco totalmente em fotógrafos e videomakers profissionais, o aparelho chega com um enorme sensor de 1 polegada herdado da câmera RX100 Mark VII, que por mais que tenha sido adaptado para uso em um smartphone, ainda se destaca em relação aos concorrentes. A câmera segue com a assinatura da Zeiss para as lentes, além de vários aplicativos dedicados para captação e edição de conteúdo, sendo o Xperia Pro AI visto pela Sony como uma câmera compacta dentro de um corpo de smartphone. Além do sensor principal, o aparelho traz outro para fotos com zoom óptico de 2 vezes e um ultra-wide, além de um sensor TOF para ajudar no cálculo de profundidade em modo retrato. O design traseiro é ainda mais impactante que o do Xperia 1 Mark III, com câmeras centralizadas e destaque para o enorme sensor principal. Já a parte frontal é muito parecida com o que já era visto no modelo do início do ano, com pequenas bordas acima e abaixo do display. O Xperia Pro AI começa a ser vendido nesta quinta-feira em mercados selecionados com preço sugerido de $1.800. Fechando as novidades deste plantão, temos justamente uma notícia que saiu hoje, o lançamento da linha Redmi Note 11. Seguindo com a nova política de atualizar seus intermediários a cada 6 meses, a Xiaomi apresentou os novos Redmi Note 11, buscando se manter em evidência enquanto busca retomar novamente o terceiro lugar no mercado de smartphones. Os modelos não trazem tantas novidades em relação aos Redmi Note 10, sendo vistos pela Xiaomi como sucessores da linha Redmi Note 9 apresentada no ano passado. Com isso, os maiores destaques são muitos dos pontos já vistos em modelos passados, como câmera de 108 megapixels, tela OLED de até 120 Hz e hardware potente com suporte à rede 5G. A grande novidade mesmo é o suporte à recarga de até 120 watts, pois na geração anterior apenas o Redmi Note 10 Pro chinês rompeu a casa dos 33 watts, chegando com suporte a 67 watts. Os modelos trazem visual parecido justamente com a versão chinesa do Redmi Note 10 Pro, mostrando uma identidade que deve ser usada pela marca pelo menos até a chegada da linha Xiaomi 12. Por enquanto, a linha Redmi Note 11 foi apresentada apenas na China, mas um lançamento global deve acontecer em breve. Nosso plantão de notícias vai ficando por aqui. Agora é hora de você dizer o que achou das novidades que separamos para esta edição. Curtiu os novos Redmi Note 11? Acha que a Sony deveria voltar a vender celulares no Brasil? Gostou da chegada da Infinix? Comenta aí abaixo e não se esqueça de se inscrever no canal. Estamos pertinho da marca de 1 milhão de inscritos. Eu vou ficando por aqui. Um abraço e até a próxima.